Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a Espada Selvagem de Conan, a coleção, o número 42, tá? Três vidas para um demônio. Chuck Dixon, Gary Kawapski e Ernie Chan são os artistas elencados aqui na capa da edição 42 da Espada Selvagem de Conan, com essa belíssima arte, né? Arte muito bonita aqui, uma arte que faz referência à última história aqui, que tem exatamente esse título aqui, Três Vidas para um Demônio, ok? Belíssima capa, tá aqui a lombada, né? Vai formar as letras ali, Espada Selvagem de Conan, número 42. Tá aqui a contracapa com mais uma arte, ok? Aproximar aqui para que vocês possam ler. Essa edição reúne a Espada Selvagem de Conan, número 133 a 135, ok? Vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro, vamos ver como está essa edição aqui da coleção Espada Selvagem de Conan, edição 42 da Espada Selvagem de Conan. Tá aqui mais uma belíssima arte, né? Realmente muito bonita a arte aqui. Tá aqui o nosso índice, o inverno dos lobos, né? De fevereiro de 1987, os subterrâneos de março de 1987 e Três Vidas para um Demônio, de abril de 1987. Estamos nos anos 80, nos anos de 1987 aqui, né? Uma introdução e já começamos a nossa história aqui, onde nós vemos Conan acompanhando, né? Um príncipe aqui, né? Um regente aqui, junto com o seu conselheiro, eles estão numa caçada de inverno, né? E o príncipe então resolve fazer um ato de coragem, digamos assim, mas completamente impensado, que é enfrentar esse tigre aqui, né? E aí ele parte para cima desse tigre e obviamente que ele vai acabar se dando muito mal, o cavalo dele é morto, inclusive ele vai acabar sendo morto ali, e o conselheiro dele também, né? Conan vai tentar salvar ali os dois, mas ele não vai conseguir, né? E eles então têm que lutar pela própria vida, matando esse tigre aí, e abandonando, né, a guarda ali, porque afinal de contas o príncipe que eles estavam tomando conta e o conselheiro estão mortos aí pelo tigre, que também está morto agora, e eles então não vão voltar mais para o reino, porque obviamente, né, com essa notícia todos eles serão mortos ali, porque eles estavam encarregados de proteger, e não conseguiram. Então eles seguem pela floresta, né? Neve, está nevando muito, e eles são atacados por lobos, né? Lobos extremamente ferozes, que inclusive causam algumas baixas aqui entre esses homens que estão com Conan, né? E eles são comandados por uma criatura que aparentemente é um lobisomem, né? Alguém que comanda esses lobos aí. E eles vão se refugiar em um forte, eles acham um forte, né, no meio da floresta, e eles vão se refugiar nesse forte, achando que estarão seguros ali, mas ali dentro tem mais problemas. Eles se livram dos lobos, mas arrumam problemas com o bicho-homem aqui, né? Inclusive com um bicho-homem com um bicho-homem fêmea, digamos assim, né? Com uma mulher que é extremamente traiçoeira, né? Uma mulher ardilosa que fica armando confusões, armando problemas e situações onde Conan tem que se livrar, né? Com muita sabedoria e com muita astúcia aqui. Ela tem um noivo e ela vai provocar a briga entre Conan e esse noivo, né? O noivo dela vai acabar sendo morto por Conan, e aí ela quer agora que Conan seja o noivo dela, né? Só que Conan vai se recusar a isso, mas eles vão se deitar, eles vão ter uma noite, né, juntos, e ela então começa a dizer então que Conan tem que realmente ser o noivo dela, tem que ser o homem dela, só que Conan não quer, né, se prender a ela ali e ficar preso ali. E ela então inventa mentiras ali, inclusive mata, faz com que o pai dela, que é o chefe desse forte, assassine um homem ali, né, que ele seja morto ali, um homem inocente que não tem nada a ver com a história. Enquanto isso, o forte vem sendo rodeado e cercado pelos lobos, inclusive Conan mata um desses lobos ali, enquanto eles vão retirando a neve de perto do muro, né? Desse forte. E quando esse lobo é morto, se revela que ele era uma mulher, ou seja, todos esses lobos aqui, de alguma forma, eles são, na verdade, lobisomens, né? Sejam eles fêmea ou macho ali. E aí a gente entende, né, que são criaturas místicas, né? Criaturas assim que estão atacando, né? Esses homens, eles querem que a floresta fique totalmente livre dos seres humanos ali, para que eles possam viver em paz e pacificamente só entre eles ali. E aí, enquanto acontece uma festa, né, uma grande festa, aqui é o momento
que o cara, né, inocente acaba sendo morto ali, né, no lugar de Conan, porque ela inventa uma história dizendo que o homem teria abusado dela, né, e na verdade esse homem não abusou dela, foi Conan que passou a noite com ela, e ela quis mostrar para Conan que o próximo seria ele, se ele não se casasse com ela. E aí acontece uma grande festa à noite, e é o momento que esses lobos, né, que esses lobisomens, assim, né, eles acabam aproveitando a distração deles com a festa e vão invadir o forte, né, e causar muitas mortes. Na verdade, eles vão aniquilar, né, todas as pessoas que estão nesse forte ali, e Conan ele vai ter muito trabalho para abrir caminho ali, para poder fugir, conseguir fugir desses lobos que são realmente criaturas, né, totalmente ferozes, possessas ali, né, que estão raivosas, estraçalhando todos ali e procurando não deixar ninguém vivo ali, né? E Conan, né, ele tenta o máximo possível fugir dessas criaturas, só que em determinado momento ele tem que enfrentar essas criaturas, né? E chega um momento que ele vai enfrentar inclusive o chefe, né, o líder desses lobos aí, que é esse cara aqui, né, que tem essa aparência que é bem, né, que a gente lembra bem um lobisomem, né, que na verdade é o que é. E aí Conan enfrenta essa criatura e acaba matando essa criatura, que é o líder desses lobos ali. E ele não mata fácil, porque a criatura é uma criatura mística, né? Mas ele vai conseguir matar a criatura, então vai expor a cabeça dessa criatura, jogar para os outros lobos, né? E eles vendo que o líder deles está morto, eles então recuam e Conan então consegue partir, né? E deixar toda essa desgraceira para trás aí e rumar para novos ares, né? E certamente outros problemas que ele sempre acaba arrumando, né? E assim termina a nossa primeira história e começa a nossa segunda história aqui, que são os subterrâneos, né? A primeira história, né, ela se chamou aqui O Inverno dos Lobos, tá? Deixa eu voltar para vocês aqui, ó, O Inverno dos Lobos, e a história do Charles Dixon, arte do Gary Kawasaki e arte final do Ernie Chan, ok? A nossa próxima história aqui, deixa eu achá-la aqui novamente, ela é Os Subterrâneos, né? Deixa eu achar aqui, assim, já achei novamente. Desculpa aí, pessoal. Os subterrâneos, né? Conan está chegando em um vilarejo aqui e ele acaba vendo uma confusão que está acontecendo dentro de uma taberna. A história é do Charlie Dixon, os desenhos são do Gary Kawasaki e a arte final do Ernie Chan, ok? Então ele vai receber uma proposta do dono dessa taberna para que ele impeça ou mate esse cara aí que está causando toda essa confusão, espantando os clientes dele. E Conan, então, em troca dessas moedas, ele vai entrar dentro dessa taberna e, obviamente, ele vai enfrentar o cara e vai vencer o cara, inclusive vai matar o cara, né? E aí, chega, após essa confusão toda, chega um cara, né, chega um senhor ali, né, e oferece para Conan ainda mais moedas, porque o homem que Conan matou seria o guardião, né, da princesa Illyana, né, ela estaria sendo escoltada por esse camarada que estava causando a situação toda, e que Conan matou, estava sendo escoltada porque ela está sendo prometida a um outro príncipe, né? Então Conan recebeu essa oferta de moedas, né? De dinheiro ali para escoltar Illyana até que ela chegue até o príncipe. Afinal de contas, Conan matou o guardião dela. Então Conan aceita, né, esse trabalho, ele está realmente sem trabalho nenhum. A história conta isso, que já há alguns meses sem trabalho algum. Conan encontra então essa proposta e ele vai aceitar essa proposta aí, né? Ele estava sendo cobrado pelo dono da taberna pela destruição que ele causou, apesar de ter livrado a taberna daquele sujeito que estava destruindo lá. O proprietário agora está querendo que Conan pague os prejuízos, né? Então Conan pega ele e joga ele dentro de um chiqueiro ali, enfim. E ele vai seguir a viagem ali, escoltando a princesa Illyana, né? Pelo caminho ali. E pelo caminho eles acabam passando por algumas situações, como por exemplo esses três caras aqui que tentam atacar a princesa Illyana, tentam abusar dela, né? E Conan então mata dois deles, mas um deles acaba escapando porque a princesa Illyana acaba ficando na frente da mira de Conan
com seu arco e a sua flecha, né? Em determinado momento do caminho, eles acham um feudo, né, que é uma cidade fortificada, mas ela está bem destruída, bem caindo aos pedaços ali, e dentro desse feudo, né, eles acabam descobrindo os problemas enormes ali, porque o senhor feudal ali, né, ele tem planos, né, maquiavélicos e maldosos com relação aos três, né? E inclusive aquele cara que fugiu pertencia a esse feudo aqui, um dos caras que tentou abusar da princesa Lyanna pertencia a esse feudo aqui e vai tentar agora se vingar de Conan, né? A gente descobre aqui que esse senhor desse feudo, ele vive ali, né, no lugar do pai dele, que teria desaparecido, teria sumido, né? Ele foi dado como morto, e eles têm um segredo ali, né, enorme ali. Eles são pessoas maldosas, né? Esse cara é muito maldoso, ele manda esfolar as pessoas vivas, enfim, é um cara de muita maldade ali, e a gente percebe o tempo todo que ele está agindo com muita maldade. Inclusive ele apresenta aqui a armadura que foi do pai dele, o pai dele que livrou esse mesmo feudo de um ataque há muitos anos atrás, de algumas criaturas que saíam do subterrâneo, né? E tem essa história aí que Conan está tentando descobrir, e a gente vai então perceber que esses subterrâneos na verdade são símios, são uma espécie de macacos, né? Que vivem nos subterrâneos realmente, né? E que atacam, de vez em quando atacam esse feudo, os homens ali, devoram e comem partes desses homens ali, né? E Conan então vai passar por essa situação, ele vai ser preso, a princesa Lyanna, né? Ela vai ficar nas garras desse senhor feudal, a situação muito difícil, muito crítica aqui, né? Inclusive aquele senhor que contratou o Conan para escoltar a princesa Lyanna, ele vai ser preso, torturado ali, vai ser esfolado vivo, enfim, são pessoas realmente maldosas, mas que convivem com esse problema, com essa situação, com esses símios, com esses macacos que inclusive vão atacar agora Conan dentro da prisão, né? E ele está com outro prisioneiro ali, esse outro prisioneiro vai ser devorado, mas Conan não se rende, né? Ele mata alguns símios ali, e é nesse momento aqui que ele mata algum desses símios, esses símios acabam fugindo, que ele conhece esse ancião, né? Esse homem que parece um eremita aqui, mas que ele vive nos subterrâneos, ele vive nos subterrâneos exatamente junto com esses símios, e na verdade ele controla ele digamos que ele é um líder desses símios aí, né? Ele conseguiu, com o passar dos anos, entender, né, a língua deles, e eles conseguirem entender a língua dele, e ele então acaba sendo uma espécie de líder, controlando esses símios ali, que são os seres do subterrâneo, né? São os subterrâneos. E ele então promete a Conan que vai livrá-lo ali, que vai mostrar a saída, e realmente ele cumpre isso, ele cumpre essa promessa, liberta Conan, só que Conan ele quer se vingar, né? Ele quer se vingar e, obviamente, libertar a princesa Lyanna também. E aí a gente acaba descobrindo que esse ancião, que parece um eremita, na verdade é o pai do senhor desse feudo, esse filho que teria traído ele, né? Que teria, inclusive, aprisionado ele ali, entregado ele para essas criaturas, mas que na verdade ele não morreu e foi dado como morto, né? Ele vai ajudar Conan a derrotar o próprio filho, afinal de contas o filho traiu ele, né? Então a gente vai ter Conan aqui chegando até Lyanna, acordando ela, estava dormindo, né? Eles vão tentar sair do castelo, o castelo que vai ser dominado, né? Invadido por esses símios, que são os subterrâneos, e eles vão estraçalhar todo mundo, eles vão matar todo mundo, né? Eles vão realmente causar mortes, assim, em todos os homens desse feudo. Conan vai ter a sua vingança, né, assassinando aquele homem que fugiu e que acabou jurando vingança a Conan. Conan vai acabar matando ele, e na verdade a gente vai ver que o pai, né, nesse momento está aqui, ó, liderando os símios contra o próprio filho ali, tentando retomar de alguma forma o seu reino, só que o reino está completamente perdido, né? Porque os símios perderam completamente o controle, a sanidade, né? Estão devorando todo mundo, né? Comendo todo mundo, aqui ó, pedaços de braço na mão, de perna, ou seja, o próprio rei, né? O rei antigo, né? Que coloca agora a sua armadura ali, ele diz para que Conan e Lyanna
eles fujam porque é melhor que eles fujam porque não tem mais como controlar esses símios aí, talvez entendendo ele que até ele próprio será morto, né, em determinado momento aqui, até ele será morto aqui por esses símios, né? Então termina a história aqui com Conan fugindo desse feudo com Illyana na sua cela, né, e eles então fogem pelas campinas ali. A nossa terceira história, Três Vidas para um Demônio, história do Chuck Dixon, desenhos do Gary Kowalski e arte final do Ernie Chan. Aqui nós vamos ter Conan, né, em uma jornada aqui no meio da floresta, uma floresta que é dominada por Pictos. A missão deles é justamente matar Pictos ali, só que eles acabam, essa guarnição que Conan está liderando acaba sendo cercada, perseguida por Pictos. Eles armam emboscada contra os Pictos, né, mas eles acabam sendo perseguidos porque são muitos Pictos ali, né, atrás deles, e eles então acabam tendo que fugir desses Pictos ali, e eles são emboscados, eles são cercados. Tribos de Pictos acabam se juntando contra eles, e eles acabam sendo aqui cercados e capturados. A arte, né, é uma arte muito boa de todas as três histórias. Eu gostei muito da arte das três histórias. São uma arte muito coesa, muito igual, né? Fica muito harmônico o quadrinho quando a arte é igual. Na verdade, é o mesmo desenhista, é o mesmo arte finalista, né? Então realmente trouxe muita harmonia. A gente não tem diferença de arte, né? Com relação às histórias aqui. E aí a gente vai ver que Conan, né, e os seus amigos que sobraram, que estão sobrando, né, eles têm que entrar em lutas realmente corpóreas extremamente ferozes ali com esses Pictos, mas eles acabam não conseguindo prevalecer, acabam sendo capturados ali, né, os três. Inclusive um Picto estava com eles, traindo os outros Pictos, dando informações, né, seria uma espécie de X9, digamos assim, né, dando todas as dicas para Conan e seus homens matarem Pictos ali. E aí ele também é capturado, e é nesse momento que a gente entende o título da história, quando eles chegam nessa aldeia dos Pictos. Olha que desenho bacana, né? Desenho muito legal aqui dessa área toda aqui, do rio, né? Com as cabanas, as montanhas ao final, árvores, muito legal mesmo. E a gente entende então o título dessa história, Três Vidas para um Demônio. Por quê? Porque o feiticeiro dos Pictos, ele quer invocar um demônio antigo, e para isso ele vai oferecer três vidas, né? Três oferendas, que são as vidas desses três capturados. Conan, um gurlandês, e o próprio Picto traidor, né? Então eles colocam os três ali como oferta, eles começam a invocar esse demônio, o demônio surge, né? Ele aparece, e os três então vão servir de alimento, de oferta para esse demônio. E a intenção desse feiticeiro seria controlar esse demônio, né, para que o demônio obedecesse a ele. Só que o demônio não está muito disposto a seguir as ordens dele não, né? Conan acaba se libertando, Conan e o irlandês acabam se libertando, menos o Picto, que acaba ficando para trás, acaba sendo ali devorado pelo demônio, né? Ele acaba ficando para trás ali, acaba sendo devorado por esse demônio ali, né? Os três até conseguem fugir, eles fogem, eles correm pela floresta, o demônio vai atrás e acaba pegando primeiro ali o Picto, né? Que ele acaba se ferindo ali e acaba ficando para trás, e eles têm realmente que fugir ali na floresta, e em meio a essa fuga, né, que já é difícil, dessa criatura mística, né, que está atrás deles, sente o cheiro deles, sente a presença deles, fica muito difícil de fugir dessa criatura. Além disso tudo, eles têm que enfrentar ainda Pictos, né, que estão atrás deles também ali, né, uma guarnição de Pictos que saiu atrás deles quando eles fugiram, e eles têm que entrar em luta corpórea contra esses Pictos. Nesse momento aqui que eles vão lutar contra os Pictos, né, eles acabam estando ali só Conan e o gurlandês, né? Eles estão lutando sozinhos ali, né? Eles têm muita dificuldade. O gurlandês, ele acaba sendo ferido na perna, fica sem condições de continuar correndo, fugindo. Eles matam todos os Pictos ali, mas o gurlandês não consegue mais correr. Então Conan amarra ele a uma árvore porque ele falou que ele quer morrer, né, lutando. Mas a criatura chega, né, e a gente só escuta os gritos dele, e o texto narra que ossos, né, estão sendo quebrados, né, ou seja, a criatura está devorando o gurlandês. Então Conan
vendo isso, escutando isso, ele fica extremamente irado, né? E é o que ele vai fazer? Ele vai então se vingar, e a vingança dele é o quê? Voltar para a tribo dos Pictos e pegar o feiticeiro, né? Afinal de contas, foi o feiticeiro que causou tudo isso, né? E ele chega até o feiticeiro, ele chega até a tribo e ele realmente captura o feiticeiro ali. E o que ele faz? Ele amarra o feiticeiro no mesmo totem, né? Como se o feiticeiro fosse uma oferta. E aí, quando o demônio encontra o rastro dele, né, pelo faro ali dele, o demônio então chega ali e Conan faz a proposta para ele, né, que ele está ali oferecendo o feiticeiro, né, que seria a terceira e última oferenda, né, para que esse demônio fique satisfeito, então ele possa ganhar sua liberdade. E aí fica esse impasse, né? Será que o demônio vai aceitar isso ou não? No final aqui, obviamente que o demônio não vai lá, engole o feiticeiro lá, devora o feiticeiro, e Conan então consegue fugir, né? Sair, eu digo nem fugir, ele sai simplesmente andando, afinal de contas o demônio agora está satisfeito e não vai precisar mais ir atrás de Conan, né? Então Conan está aqui caminhando rumo a uma outra direção, e a gente vê aqui que ele está encontrando uma espécie de fortaleza, né? Uma espécie de forte pelo caminho, que é o forte de onde ele saiu com a sua guarnição, de onde ele saiu com a sua missão. Enfim, assim termina a nossa última história, e nós temos aqui as capas da Espada Selvagem de Conan número 33, a Espada Selvagem de Conan número 34, essa daqui, e a Espada Selvagem de Conan número 35, essa daqui, né? Arte aqui do Joijusko, né? Belíssima arte do Doug Bickman, e a primeira aqui foi arte do David Dorman, ok? E aqui a capa da próxima edição, da edição 43 da Espada Selvagem de Conan, ok? E assim termina a edição 42 da Espada Selvagem de Conan. Espero que tenham gostado, um grande abraço e fiquem com Deus.